Som. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Bom dia a todos que nos acompanham aí pela internet e a todos que vão nos assistir, né, posteriormente também. Sintam-se abraçados aí pelos irmãos aqui da congregação aqui do Santo Agostinho. É sempre bom a gente poder ter a oportunidade de aprender alguma coisa da palavra do Senhor. Interessante que a lição de hoje é uma lição tão conhecida que eu imagino que qualquer criança que viesse aqui para frente hoje poderia dar essa lição para a gente. Então a gente vai apenas rever algumas verdades e relembrar algumas coisas, algumas lições que nós temos dessa passagem específica mesmo. É sempre bom também quando a gente tem irmãos com quem a gente pode contar, né? Em outra oportunidade eu era escalado na escola dominical e não pude estar presente e o irmão Josias me substituiu. Aí hoje foi o inverso, né? Ele não pôde estar presente. Nós estamos aqui para dar seguimento a esse trabalho. E um fato interessante aqui da lição de hoje, a pesca maravilhosa. Quantas pescas maravilhosas nós temos na Bíblia? Assim, nos evangelhos. Que isso pode dar uma confusão, né? Porque existem outras passagens também, outros nomes de lagos ou de lugares que foram feitas as pescas, e pode haver essa confusão. Mas em quantas ocasiões diferentes relatadas na Bíblia, Jesus fez algum milagre relacionado à pesca? Os irmãos podem responder? 2. Vocês concordam? O comentarista da lição falou que é 2, não falou? E se eu te falar que são 3? Eu encontrei mais uma. Vamos lá. A terceira e última está lá em João 21, né? Que foi após a ressurreição de Jesus, em que ele encontra os seus discípulos novamente, na mesma situação da lição de hoje, em que eles haviam passado a noite toda e não pescavam nada. Jesus novamente vai ordenar a eles que pescassem novamente. Ele dá uma palavra, né, que era para lançar a rede do lado direito. E há ali uma grande pesca. Essa foi a terceira vez, né? A lição de hoje é a primeira. E qual que foi a segunda? Está lá em Mateus, só a título de curiosidade, porque essa aqui nem o comentarista falou, mas eu encontrei. Lá em Mateus 17, no versículo 24, há uma passagem ali que alguém questiona Jesus, por que ele não estava pagando o imposto, não estava pagando o tributo. Aí Jesus vai chamar ali o pescador oficial da turma, que era Pedro, e vai falar assim: Pedro, ó, vai lá no mar, mas dessa vez não vai com rede, vai com um anzol. E você vai lançar o seu anzol no mar, e o primeiro peixe que você pescar, você fisga esse peixe, dentro da boca dele vai estar a moeda. E você vai pegar essa moeda e você vai lá e vai pagar o imposto por você e por mim. Lembraram dessa passagem? É um milagre ou não é? Vocês imaginam a confiança de alguém para falar isso? Só Jesus mesmo, né? Para dizer, ó, pega o seu anzol, vai lá no mar, no meio do mar lá, lança o anzol, e o primeiro peixe que você pescar vai ter uma moeda dentro da boca dele. Se isso não for milagre, coincidência não é também não. Então, o interessante, né, a gente vê o poder da palavra de Jesus. Ele não erra uma. E em todas as 3 passagens, a curiosidade é: só houve o milagre após a palavra de Jesus. Não vai haver milagre pela minha ação, pela minha vontade, pela minha oração, pelo meu desejo, pela minha luta. Não, o milagre só vai haver, ou só vai acontecer após uma palavra do Senhor Jesus. E isso é uma lição importante para a gente aprender, que mais importante do que os nossos esforços é estarmos com os nossos ouvidos abertos para entender a palavra de Jesus, obedecer a ordem, e aí sim ver o milagre acontecer. Não é verdade, irmãos? E o primeiro versículo da lição de hoje, eu achei legal, assim como todos os outros, que fala o seguinte: aconteceu que
uma grande multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. Bons tempos, hein? Bons tempos em que a multidão chegava para ouvir a palavra de Deus. A gente vai ver que nos dias atuais, infelizmente, quando o trabalho é única e exclusivamente pregação da palavra de Deus, raramente vamos ter uma multidão ali para poder assistir e ouvir. Não é, Fabiano? Vai. Quando você diz que tem uma festa, né, um evento, um cantor, um artista, muita gente vem. Quando vai ter uma alimentação depois do trabalho, muita gente vem. Mas, digamos assim, hoje é estudo da palavra de Deus. A gente vai ver alguns gatinhos pingados aí, são poucas pessoas. E nessa época aqui, nesse caso especificamente, havia uma grande multidão sedenta de ouvir a palavra de Deus. Em outras passagens, a multidão estava ali querendo milagres. Mas nesse caso específico, a multidão queria ouvir. E imagino eu que essas pessoas ainda existem. Existem muitas pessoas que ainda querem ouvir uma palavra de esperança. O problema é que muitas vezes o que é pregado ou o que é ensinado não é uma palavra da parte de Deus. Então, como essa palavra não é da parte do Senhor Jesus, a multidão não quer ouvir aquilo que nós estamos falando, ou aquilo que é falado em nome de Deus. Então, este é um dos motivos. Jesus disse certa vez que nós temos que ser sal. E uma das atribuições do sal é causar sede. Uma das atribuições do sal é: se você come uma comida salgada, você vai querer beber água, né? O seu corpo te pede água. Então, um cristão que tem essa propriedade de causar sede, ele convivendo com uma pessoa, a pessoa vai querer saber mais de Deus, vai querer se alimentar dessa água que é o Espírito Santo. Então, quando o sal se torna insípido, sem sabor, ele não vai mais causar esse efeito nas pessoas. Então, se muitas vezes as pessoas que convivem com você não querem conhecer o seu Deus, é porque elas não têm conseguido ver na sua vida como que Deus tem agido nela e mudado para melhor. Então, fica essa lição para a gente, para que nós possamos orar a Deus, rogar a Deus, para que novamente multidões tenham esse desejo de ouvir a palavra de Deus, né? A palavra verdadeira de Deus. Um outro fato interessante que eu queria compartilhar com os irmãos é que na Bíblia nós temos oficialmente 4 biografias do Senhor Jesus, né? 4 livros que foram escritos a respeito da vida do Senhor Jesus, que são qual mesmo? Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos. E uma curiosidade é que, se naquele tempo, alguém que não era judeu ou que não era conhecedor das promessas de Deus, que não tinha acompanhado o ministério de Jesus pessoalmente, se alguém ali quisesse ser evangelizado, a biografia mais confiável ou a biografia mais indicada para se apresentar para essa pessoa era a biografia de Lucas. Aí você me pergunta por quê? Eu vou te explicar. Mateus, ele era judeu, discípulo de Jesus, conviveu pessoalmente com Jesus, ele presenciou aquilo que ele escreveu. Marcos, né, também chamado de João Marcos, ele não era um dos 12 discípulos oficiais, mas ele acompanhou de perto, ele estava ali vendo, ele andou com Paulo e com Barnabé, ele também foi uma testemunha presencial e também era judeu. Da mesma forma, João, também discípulo, também judeu, também alguém ali do círculo próximo de Jesus. Então, se eu apresentasse qualquer uma dessas 3 biografias para alguém, a pessoa vai dizer: mas isso aí é alguém que sofreu uma lavagem cerebral, isso aí é mentira, isso aí é alguém que é discípulo dele, é chegado dele, é próximo a ele, como é que eu vou garantir que isso é verdade ou não? Agora, o caso de Lucas é um caso específico, primeiro porque Lucas não era judeu, é grego. Os gregos, naquele período, eram considerados o povo mais inteligente, mais avançado, mais evoluído intelectualmente falando. Um grego era um pensador por natureza, um grego era um questionador por natureza, um grego não era qualquer coisa que chegava para ele que ele aceitava. E outro detalhe importante, Lucas era médico.
Muitos médicos são ateus, muitos médicos, para eles, o Deus é a medicina. Muito médico confia no seu conhecimento, na sabedoria, confia no que aprendeu. Mas o milagre mesmo, para eles, é somente quando não há mais nada que o homem possa fazer. Obviamente, existem médicos cristãos, né, que colocam Deus em frente, mas todos também batalham para que eles consigam, com as suas mãos, trazer a cura, né, ou fazer uma cirurgia específica de trazer de volta a pessoa à vida. Então, quando você pega um médico e um grego, uma pessoa de fora ali do círculo, e ele escreve ali uma biografia, a gente vai ver que Lucas ele vai apresentar alguns detalhes que os outros livros não apresentam. Por quê? Porque Lucas ele não conviveu com Jesus. Então, ele, como alguém curioso, alguém estudado, alguém com o desejo de apresentar um estudo mais completo, ele saiu fazendo entrevistas. E uma dessas pessoas que ele entrevistou, ou que ele procurou informações, foi nada mais, nada menos do que a própria mãe de Jesus, Maria. Tanto é que Lucas é o único livro que registra algumas passagens específicas de antes de Jesus nascer, coisa que somente a sua mãe poderia saber. É em Lucas que está escrito que Maria, ela via o menino Jesus crescer em sabedoria, em graça, em estatura, e ela guardava tudo no coração. E ela passou esse conhecimento para Lucas, e Lucas então passou esse conhecimento para Teófilo, que chegou até a gente. Então, eu faço essa introdução toda para dizer que é o seguinte: Lucas, para o povo não judeu, era o livro mais confiável. Era o livro de alguém que estava de fora da bolha, vamos dizer assim. E percebamos que muitos dos detalhes de Lucas está em perfeita harmonia com os outros evangelhos, provando por mais A mais B que Jesus realmente fazia aqueles sinais. E embora Lucas, ele vai procurar focar no Jesus homem, né, na personalidade de Jesus. Eu admiro muito o livro de Lucas por causa disto. Ele vai mostrar muito comportamento de Jesus, ações de Jesus, como ele agia diante das circunstâncias. Então, se nós, como diz a Bíblia, devemos ter a mente de Cristo, né, ao agir como Cristo, ao pensar como Cristo, então o livro de Lucas é um grande necessário para que nós possamos conhecer. Então, na lição de hoje, a gente vai ver que Jesus ele pregou, né? Ele vai trazer a palavra de Deus para aquela multidão, mas perceba que Lucas, nesse caso, ele não vai falar qual foi a palavra, ele não vai apontar qual foi o discurso, mas ele vai apontar o bastidor da história, né? Os personagens da história, o que estava acontecendo na história, e isso é importante também. Muito mais do que o discurso, é necessário a gente também conhecer quem são os personagens, quais são os perfis dos personagens, o que eles viveram e o que eles têm para ensinar para nós. Alguém tem algum comentário para fazer? Para eu não ficar falando sozinho aqui? Alguma dúvida por enquanto? Vamos lá então. Dito isto, o que aconteceu? Imagine a situação. Um pescador, geralmente, ele pesca à noite. É o melhor momento para se pescar. E ali, Simão Pedro, juntamente com seus companheiros, passaram a noite ali lutando pelo seu alimento, né? Era a profissão de Pedro, era ser pescador. E ele teve uma noite para se esquecer. Ele não conseguiu nada. Ele batalhou, ele se esforçou e nada. Chega de manhã, né, após aquela noite ali para ele desperdiçada, eu imagino ele cansado, com sono, né, estressado, talvez ali desanimado, frustrado, ótima palavra. Estava ali decepcionado, né, vamos dizer assim. Se sou eu ou se sou você, nesse momento o que a gente mais quer é ir para casa, dormir, descansar e pronto, né? E perceba-se que nesse momento, quando Pedro estava ali lavando as redes, né, já indo para casa, já aparece Jesus, ele diz: "Ô Pedro, me empresta seu barco". E ali, Jesus nos seus discursos, né, nos seus sermões, ele não era meia hora que nem a gente, né? Ele falava horas e horas e horas.
Então tá lá, Pedro teve ali que exercer ali a sua paciência, a sua fé e emprestar o barco para que Jesus entrasse. Então ali fala, né, o barco de Simão. Que grande oportunidade, entre todos os barcos que haviam naquele mar, Jesus escolheu o de Simão. Então, a gente vai perceber aqui que ele tornou aquele barco um púlpito. Porque a multidão estava na praia apertando Jesus para que o ouvisse. Ele sobe naquele barco, ele se afasta um pouquinho. Aí eu imagino que naquele momento, se havia onda naquele mar, a onda parou. Porque para não ter barulho, né? Para a acústica ficar melhor para Jesus falar. Até porque ele era um lago, né? O lago de Genezaré. Algum lugar chama de mar de Tiberíades, né? Ou mar da Galileia, mas tudo isso é o mesmo ponto geográfico. Então Jesus se afasta ali naquele grande lago e ele começa a pregar para aquele povo. O barco se tornou o púlpito. E uma lição importante para a gente é isso, né? Muitas vezes, será que as nossas vidas, será que os nossos bens, será que o que nós temos pode ser usado por Jesus para ser um púlpito? Será que através das suas posses, será que através da sua vida, Jesus tem essa oportunidade de pregar para as multidões? O barco ali foi o canal que Jesus usou para se manifestar às multidões. Mas hoje, o que nós temos, que nós poderemos ofertar a Jesus, né? Eu não vou dizer emprestar, mas nós ofertar para Jesus, para dizer, Jesus, entre e faça a tua vontade. Pode usar da forma que for necessário para o bem do teu reino. Então fica essa a primeira lição dessa manhã. O que nós temos oferecido a Jesus para que Ele possa usar em prol do seu reino? Não apenas o nosso tempo, mas também tudo que nós temos. E a mensagem, especificamente falando, ela não foi ali comentada no livro de Lucas, nesse capítulo 5. Com certeza foi uma mensagem preciosa, né? Nada que Jesus fala não é precioso, mas eu repito, não somente o que ele fala, mas a forma como ele age também é importante. Tanto que na lição de hoje, as ações de Jesus, o acontecimento histórico que é a lição da manhã. E a gente imagina, voltando no assunto do trabalho em vão de Pedro, uma coisa interessante é que após aquela noite trabalhosa e nada proveitosa, ele estava ali lavando as redes. E lavar as redes é uma lição importante para nós também. Muitas vezes o pescador ele tem que parar e reparar as redes, porque se houver um buraco ali, o peixe vai escapar por aquele buraco. Se houver muita sujeira, a própria sujeira vai espantar os peixes. Então é necessário haver essa limpeza constante. Então a escola dominical, os estudos bíblicos, os momentos que a gente se reúne para estudar a palavra de Deus, a gente pode constar que isso é como se fosse nós lavamos as nossas redes. Nós darmos uma reciclada no nosso conhecimento. Nós pedimos para Jesus retirar a sujeira que há em nós e a gente estar limpo, estar em condições de sair para pescar almas. E talvez fosse uma pessoa frustrada, uma pessoa irritada, uma pessoa daquelas nervosa mesmo, poderia colocar a culpa na rede, dizer, essa rede está ruim, não presta mais, vou jogar lá fora, vou descartar essa rede. Mas Pedro especificamente sabia que aquela foi uma noite difícil, mas a culpa não estava na rede. Então ele diz, eu vou aproveitar essa rede novamente. Muitas vezes na vida de um cristão é assim, a gente passa por dias difíceis e parece que a gente não está conseguindo nada, né? A gente passa por aquelas noites, nas nossas vidas, noites atribuladas, em que nada dá certo, em que a gente tenta, mas não consegue, a gente faz tudo certinho, mas o resultado não vem. É como Pedro nessa situação, ele lutou, ele trabalhou honestamente, buscando o seu ganha-pão, fez todos os procedimentos corretos, o barco bom, foi no meio do mar, no local onde ele sempre pescava os melhores peixes, rede boa, limpa, mas não conseguiu o resultado.
Assim é a vida do cristão. Não é sempre que nós vamos conseguir os resultados que nós queremos. Mas o interessante é a gente, após um momento de fracasso, estar disposto a limpar as redes e tentar novamente. O que falta para muitas pessoas é isso, a insistência, a persistência, né, de tentar novamente, que foi o que Pedro fez. E na lição aqui do trabalho em vão, eu achei interessante que o comentarista falou aqui, que é o seguinte, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Está lá em Salmo 127, 1 e 2. Então não adianta, eu repito o que eu falei, eu vou conseguir, eu sei o que tem que ser feito, eu vou e vai dar certo. Se Jesus não estiver ali, se não houver uma palavra de Deus positiva a respeito daquela obra, você vai dar tiro em água. Você vai jogar a sua rede, vai tentar e não vai dar certo. Você vai pregar, vai evangelizar, vai fazer boas obras e não vai ver fruto nenhum. O importante ali não é o horário, nem a circunstância, nem a ferramenta. O importante é a palavra de Deus que está motivando a sua ação. É a palavra de Jesus que está à frente da sua ação naquele momento. Se houver a palavra de Jesus na frente, então vai dar tudo certo. Agora, se não houver, há uma grande chance de todo o trabalho ser em vão. Porque Jesus, ele dá os seus, né? Deus dá os seus até mesmo enquanto dorme. Então, tem gente que talvez está dormindo e está lucrando, enquanto tem uns que estão trabalhando e não estão acontecendo nada. Trabalho em vão, o comentarista falou uma coisa interessante, que é o seguinte, imagina, todo mundo aqui já deve ter visto isso, uma cidade, vamos pegar a Volta Redonda como exemplo. Você pega a principal, né, a rua mais movimentada, passa lá e conta quantas igrejas, quantas congregações tem. Geralmente são as mesmas, né? Aquelas grandes congregações, aquelas empresas, igrejas e empresas, estão lá no centro, geralmente um do lado da outra, né? Parece até farmácia, é a concorrência. E eu não vou citar nome, obviamente, mas vocês sabem quais que são. Agora, vai lá na rua, no finalzinho do bairro, você vai encontrar essas igrejas lá? Vai lá na roça, você vai encontrar essas igrejas lá? Eu falo por experiência própria, vamos lá em Pedra Bonita. Todo cantinho que você for lá, você vai encontrar lá uma casa de oração, uma assembleia e uma católica. São as que estão lá. Mas aquelas grandonas mesmo, aquelas que o objetivo delas é o dinheiro, elas não vão para lá, elas ficam nos centros. Elas querem aparecer. Isso é um trabalho em vão. Estão ali, um do lado da outra, lutando para um pescar o peixe da outra. Tem aquela expressão, né? Pescar peixe no aquário do outro. Enquanto isso, há cidades no Brasil, ou há povoados, em que não há nenhuma congregação, em que não há nenhum trabalho, em que ninguém investe lá. Por quê? Será que o foco ali é ganhar almas? Não, o foco é dinheiro. Lugares pobres, vamos usar como exemplo o Vale de Jequitinhonha, lugar muito pobre. São poucos os missionários que vão lá. E aqui o comentarista falou isso aqui, eu tenho visto missionários onde há muitas igrejas, e tenho visto lugares sem igrejas, onde não há nenhum missionário. Eu tenho visto nas mais variadas atividades da vida da igreja, serviços penosos, que não glorificam a Deus, assim como tenho visto tantos serviços necessários e urgentes para se fazer, e os crentes ociosos. Sabe aquelas pessoas que ficam lá pagando promessa, que vai de joelho daqui até uma cidade vizinha? Olha que trabalho penoso, olha que dificuldade, que sofrimento. Enquanto isso, talvez eu sair daqui e ir ali do outro lado da rua, convidar um vizinho para assistir a palavra de Deus, eu não faço. Então, muitas pessoas talvez se esforçam tanto, trabalhando em vão, fazendo coisas erradas, sendo que talvez o mais fácil de se fazer, ou o que daria mais frutos, não é feito. E aí, fala-se novamente do trabalho em vão. Não adianta se esforçar tanto e não for direcionado por Deus. Não adianta eu esforçar tanto e ficar nessa rua aqui, ganhar essa rua toda para Jesus. Aí talvez tenha outra congregação que tem pensamentos diferentes dos meus, e aí um fica falando mal da outra, e aí acontece que não vai nem para um nem para outro.
Enquanto isso, povoados distantes, afastados, que nunca ouviram a palavra de Jesus, estão lá sedentos, ninguém vai. Isso é algo a se refletir. Deus nos oferece 2 canais de bênção: a misericórdia e a obediência. Nós falamos sobre isto. Quinta-feira eu falei na live lá que Jesus não se relaciona com ninguém por nossos méritos. Ele se relaciona unicamente pela sua graça. Porque se fosse por méritos, ninguém de nós seria amigo de Cristo, ninguém de nós seria salvo e alcançado por Cristo. Mas pela sua graça, que está acessível a todas as multidões, todos os povos, independente de qual seja a sua condição atual, eles podem ser alcançados por Cristo. Então, Jesus relaciona-se com o povo, primeiro pela sua misericórdia, porque Ele nos ama, e porque Ele vê a miséria do nosso coração, a nossa realidade pecadora, e aí Ele nos dá essa oportunidade de, através da nossa obediência, alcançarmos as bênçãos. Então, não adianta também apenas eu contar com a misericórdia de Cristo. Se eu não fizer a minha parte, que é crer e obedecer, nada vai acontecer. Pedro, ele pescou aquela grande quantidade de peixe, mas ele teve que sair novamente, ir ao longo do mar novamente, lançar a rede novamente. Ou seja, tudo que era possível ao homem fazer, ele teve que fazer. Ele só não fez o milagre, porque o milagre é só Cristo que pode fazer. Então, ficar de braços cruzados, esperar que tudo aconteça, eu tenho fé em Jesus, Ele me ama, então vai tudo dar certo. Não é assim que funciona. Temos que fazer a nossa parte. O milagre não vai trazer resultados, aqui diz uma palavra difícil, salvíficos. Ou seja, mudança de vida. É no mínimo bênção temporária e se transforma em agravante no juízo de Deus. Ou seja, não necessariamente um milagre vai trazer ou vai transformar-se em uma salvação. Quantas pessoas buscam a Deus no momento de doença e quando chega a cura, cadê aquela pessoa? Sumiu. Então, o milagre nem sempre vai fazer com que a pessoa que alcançou a bênção seja salva. Nem sempre. Muitas pessoas querem a bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção. Então, e aqui diz que isso vai se transformar em um agravante a mais no dia do juízo. Ou seja, a pessoa que em um momento de dificuldade buscou a Deus, alcançou ali aquilo que ela precisava e depois se afastou, no dia do juízo final ela não vai ter nenhum argumento mesmo para dizer que não teve a chance de ser salva, ou que não foi apresentada a Deus, ou que não sabia, porque sabia. Porque conheceu o poder de Deus em partes, e se contentou apenas com isso e não buscou mais. Então, quando Pedro ele vai ver esse milagre, ele vai dizer para Jesus, eu não sou bom o suficiente para o Senhor estar diante de mim. E é aí que vai entrar o chamado de Cristo. Deixa eu ver onde está esse versículo aqui. Versículo 8, Lucas capítulo 5, versículo 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta de mim, porque eu sou um homem pecador. Porque o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. É interessante aqui, um pescador experiente, ele vai se curvar à indicação de um carpinteiro. É meio contraditório. Vamos dizer o seguinte, se você é muito bom em uma coisa, você sabe o que tem que ser feito, e chega alguém que não conhece nada da sua área e vai te dar um conselho, geralmente você vai falar assim, eu sei o que eu estou fazendo, esse cara não sabe de nada. Perceba-se que Pedro, um pescador experiente, que sabia a hora certa de pescar, aí vem um carpinteiro, que nada tem a ver com pescaria, e diz, vai lá pescar de novo. Durante o dia,
Se de noite não pescou nada, imagine durante o dia. Não é? Então, parece algo meio que absurdo. E isto é o que muitas pessoas veem nas palavras de Jesus. Muitas vezes a pessoa está tão cheia de si, achando que sabe tudo sobre a sua vida, achando que sabe o que é certo e o que é errado, que quando vem uma palavra de Jesus, ela fala que absurdo. Isso não tem nada a ver. Está errado isso aí. O certo é a forma como eu estou fazendo. Muitas vezes, quando a gente prega, as pessoas vão dizer, olha que coisa retrógrada. O cara falando um monte de asneira ali, tem nada a ver, a vida não é assim mais, isso é coisa antiga. Essa palavra não vai adiantar em nada. As pessoas não recebem a palavra porque acham que a palavra é um absurdo, ou que acham que a palavra não vai adiantar nada, ou que acham que aquela palavra está errada. Perceberam como isso é similar ao que aconteceu com Pedro? Pedro, experiente, ele sabia que ali não era o momento certo de pescar, mas ele confiou na palavra. Ele vai dizer, é o versículo 5, né? Respondendo, Simão disse, mestre, eu trabalhei a noite inteira e não apanhei nada, mas porque mandas, eu vou lançar a rede. Nunca questione a palavra de Jesus. Se a palavra é de Jesus, por mais absurda que ela possa parecer, ou por mais imprevista que ela possa parecer, não questione, obedeça, creia. Pedro alcançou esse milagre porque não questionou. Ele disse ao Senhor, o Senhor sabe que eu não consegui, mas já que o Senhor está mandando, sobre a tua palavra eu vou. Não questionou, foi. O ser humano é especialista em questionar, em falar mais isso, mais aquilo, não vai dar certo, não sei se isso é bom mesmo. Não questione, faça, obedeça. Quando uma pessoa simplesmente obedece a Jesus, quando a submissão dos servos de Deus se dá pela respeitabilidade espiritual que o outro possui, acontecem milagres. Mas quando ficamos impressionados apenas com a capacidade acadêmica do palestrante, toda investida não passa de um esforço em vão, uma pesca inútil, um desperdício de tempo e dinheiro. Sabe, muitas vezes a gente vê na internet, por exemplo, algum teólogo, alguma pessoa com tanto conhecimento, que pega uma passagem como essa aqui, traz as revelações, muitas vezes que nem existem ali, e a pessoa olha que coisa legal, né? Se surpreende com aquilo, mas é um conhecimento humano, é um produto de um estudo humano, é uma passagem, é um texto de micro-ondas, né? Já foi preparado em casa, já está escrito, tipo um sermão de um padre, já está escrito já o que vai ser falado, como é que vai ser feito ponto a ponto. E muitas vezes alguém simples, irmão de pouca leitura, chega, uma palavra tão simples, tão humilde, você sente Deus falando. É assim que Jesus age. Nem sempre Ele vai usar as melhores ferramentas humanas, né? Aqueles mais capacitados. Muitas vezes Ele vai usar eu, você, cada um de nós, para fazer a sua vontade. Então não é necessário ter a experiência de Pedro, um grande pescador, para conseguir pescar peixes. Muitas vezes, pessoas que mal sabem se expressar, são as ferramentas que Jesus usa para trazer salvação àquele que estava perdido. Então, se a gente achar que é somente pela nossa habilidade pessoal, pelo nosso conhecimento pessoal, que a gente vai conseguir trazer uma palavra que vai modificar vidas, a gente está perdendo tempo. Desperdício de tempo, de dinheiro, e nada vai acontecer. O melhor negócio da vida. Perceba-se o seguinte, quando Jesus faz aquele milagre, diz a palavra que o barco estava lotado de peixes, né? Teve até que usar outro barco para colocar um pouco dos peixes que não cabiam naquele barco. É após esse momento que Jesus vai fazer o convite para Pedro segui-lo. Isso é um fato interessante também. Jesus não convidou Pedro para ser seu discípulo, né, para ser pescador de homens, quando o seu barco estava vazio. Ele convidou quando o seu barco estava cheio. E isso é um desafio ainda maior.
Porque se sou eu um profissional da área e falo assim, agora que tudo deu certo, agora que está cheia a minha despensa, agora que eu estou prosperando, agora que está dando certo as minhas coisas, eu tenho que abandonar isso aqui e ir para o outro lado? Não é um desafio grande? Porque se fosse no momento que Pedro estava ali frustrado, com raiva, Jesus chegasse, chamasse, alguém falasse assim, mas também ele estava com raiva de pescar mesmo, aí qualquer coisa para ele não servia ao invés de pescar. Mas não, Jesus primeiro mostrou-lhe o milagre, quando ele estava na fartura, quando ele estava ali com o coração alegre, quando ele estava ali pensando bem, refletindo bem, foi aí que foi feito o convite. Disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante, você vai ser pescador de homens. Muitas vezes, talvez Deus vai te chamar no momento que você está mais focado na sua carreira, mais focado na sua família, mais focado no seu eu, mais focado naquilo que é do seu interesse, e é nesse momento que Jesus te convoca para dizer, eu tenho para você algo ainda melhor do que isso. Você pode, se você acha que isso é bênção, eu vou te mostrar o que realmente é uma bênção. Então, Pedro, ele vai ali receber esse convite em um momento de fartura, em um momento em que as coisas estavam indo bem. Então, muitas vezes as pessoas têm essa imagem que a igreja é composta de pessoas que estavam no desespero, que estavam à beira da morte, que estavam em depressão profunda, nas garras das drogas, e realmente essas pessoas, muitas delas estão no nosso meio, mas também há pessoas em que no momento de fartura, em um momento em que tudo estava indo bem, ela foi vocacionada por Cristo e também aceitou o convite. A igreja é o povo mais democrático do mundo, né? É o povo, o reino em que há mais variedade de pessoas em classes sociais, em etnias, em pensamentos, todo mundo. Jesus aceita todo mundo, ele chama todo mundo, ele vocaciona todo mundo, ele quer que a pessoa faça o melhor negócio da sua vida, que é o quê? Deixar o seu eu, deixar o seu protagonismo e passar para Cristo o protagonismo dele. Enquanto que Pedro era quem estava comandando o barco, ele não pescou, mas quando ele permitiu que Cristo entrasse no barco e Cristo tomasse a direção, então foi aí que veio a grande pesca da sua vida. Então, enquanto muitas vezes as pessoas acharem que Jesus é só um passageiro no seu barco da sua vida, o que vai acontecer é algo semelhante àquela tempestade em que os discípulos estavam ali desesperados, fazendo alguma coisa para que o barco não naufragasse, enquanto Cristo estava dormindo. Muitas vezes parece que é assim na sua vida. Você diz, estou com Deus, eu sirvo a Jesus, mas parece que Jesus está dormindo, parece que não me vê. A tempestade está me afligindo, a dificuldade está me acompanhando, eu não consigo ver uma solução. E Cristo lá dormindo. Por quê? Porque você chamou Jesus para ser o passageiro. Você não deu o leme para ele tomar conta, para ele ser o condutor. Então, quando eles chamam a Jesus e dizem, Senhor, faça alguma coisa, dizendo assim, Senhor, eu que sou um navegador experiente, eu tentei todas as formas possíveis e não consegui, desisto, faça o que o Senhor quiser. Ele dá uma palavra, a tempestade se acalma. Isso é muito profundo. Quando Jesus que toma conta, quando Ele que está na direção, quando Ele que é o centro, tudo dá certo. Se Ele for apenas um passageiro na sua vida, muitas vezes você não vai ver nenhum resultado, mas quando você entrega para Ele o comando da sua vida, é aí que vem a vitória. E qual que é a conclusão dessa passagem? Vejamos aqui. Podemos supor que as pessoas que ouviram o sermão na praia, tendo uma noção de que o pregador era um profeta enviado de Deus, acompanharam cuidadosamente os seus movimentos, depois disso, e permaneceram parados por lá para verem o que faria em seguida. E este milagre que se seguiu imediatamente seria uma confirmação para a fé deles, mostrando que ele era, no mínimo, um mestre. Ele quis aqui retribuir a Pedro pelo empréstimo do seu barco, porque o Evangelho de Cristo agora
como a sua arca anteriormente na casa de Obed-edom, certamente retribuirá de forma rica qualquer favor bondoso. Malaquias 1:10 diz: ninguém fechará as portas ou acenderá debalde o fogo na casa de Deus. As recompensas de Cristo por serviços feitos em seu nome são abundantes, ou melhor, super abundantes. Jesus demonstrou aqui o sucesso da sua embaixada para aqueles que seriam os seus embaixadores nesse mundo. Embora passem por algum tempo em algum lugar em particular, trabalho não apanhem nada. Eles devem ser instrumentos para levar Cristo a muitos e apanhar a muitos na bondade da rede do Evangelho. O que isso quer dizer? O foco dessa lição nunca foi prosperidade, mas não quer dizer que o cristão possa ter prosperidade. Claro que pode. E a mostra foi isto. Jesus, como recompensa a Pedro, que pacientemente emprestou o seu barco para ele, lhe deu ali aquela pesca maravilhosa. Aqueles peixes foram suficientes, com certeza, para que ele pudesse pagar suas contas, alimentar a sua família e ter ainda uma reserva. Então, aquele que no momento de dificuldade, mesmo assim, colocou o seu pouco na mão de Jesus, Jesus em retribuição, ele vai lhe dar algo para que ele possa se sustentar. Então, isso também é uma palavra de fé para nós. Jesus tem bênçãos espirituais para cada um, amém? E confiamos nisso. Mas por que não bênçãos materiais? Onde está escrito que é proibido o cristão não ser abençoado financeiramente falando, ou ter o que comer, o que beber, o que vestir, o que se alimentar, ou ter uma boa condição de vida? Obviamente que isso não é o foco, mas nada impede que Cristo nos abençoe em todas as áreas da nossa vida. Então, que possamos ficar com essa palavra, que essa lição simples, mas traga para a gente algum desejo de dar a Cristo o controle das nossas vidas, e que possamos estar sempre aprendendo mais. Por mais que uma palavra seja conhecida, por mais que a gente fale, de novo isso, mas sempre tem algo a mais. Cristo sempre tem uma coisinha a mais para nos surpreender. E que nessa manhã, você que está aí nos ouvindo aí, que seja abençoado, você e sua família. Se alguém que está nos ouvindo não tem ainda Jesus no comando da sua vida, a hora é agora, a oportunidade é agora. Não espere passar o tempo. Creia enquanto Jesus ainda está disponível para te salvar, para mudar a sua vida. E que aquilo que faltou, que o Espírito Santo complete na vida de cada um. E eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém.